Vamos lá, pessoal. Bom, boa noite. Nós vamos continuar aqui, né, a nossa aula com o Estatuto dos Militares. Na aula passada, nós pegamos o Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880, e vimos o título primeiro, né, onde nós abordamos, né, a questão do militar, que está em duas situações, o militar da ativa e o militar na inatividade, lembra? Militar da ativa, que era os militares que poderiam ser de carreira, o pessoal da escola de formação da ativa e da reserva, não é isso? Os militares da reserva, quando convocados, incorporados, mobilizados, né? E vimos também que os militares podem estar na situação da inatividade, que eram os militares da reserva remunerada e os reformados, né? Vimos a questão das reservas das Forças Armadas, né? A questão que o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar são reservas das Forças Armadas no seu conjunto, Marinha Mercante, né? Aí fizemos aquela explanação sobre posto, né? Sobre posto, graduação, né? Vimos a correspondência entre, né, os postos na Marinha, na Aeronáutica e no Exército, e a correspondência desses postos, né, em relação a uns aos outros, quais são os círculos de convivência, né? Os círculos, né, dos graduados, das praças, né? Vimos o círculo dos oficiais subalternos, intermediários, oficiais superiores, oficiais generais. Verificamos também a questão da precedência, né? E demos seguimento ao restante da aula, falando sobre o cargo militar, né? E tudo mais. Hoje nós pegamos o título 2º dessa lei. O objetivo hoje é pegar o título 2º dessa lei e também corrigir os 26 exercícios da primeira aula, tá? Quando então nós vamos acabar este ponto, que é a lei 6.880, e nas últimas duas aulas nós vamos pegar, né, o decreto que institui, né, o plano de a estratégia de defesa nacional, que é formulado como se fosse um plano, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos o título 2º das obrigações e dos deveres militares. Para fins de facilitar o nosso entendimento, estudo, a visualização que nós vamos estudar, olha lá, Lei 6.880, título 2º das obrigações e deveres militares. O que são obrigações? O que são os deveres dos militares? E qual é a consequência no caso de violados os deveres ou as obrigações militares, tá? Então, falando em obrigações e deveres, eu tenho das obrigações a ética militar, o valor militar. No caso, inicia-se com o valor militar e a ética militar. Depois, dos deveres dos militares, o compromisso que o militar vai ter que prestar, inclusive de sacrificar a própria vida, se for necessário, né, em favor da defesa da pátria, né? Vamos falar sobre os deveres do militar em relação ao comando e à subordinação, e caso os deveres e as obrigações sejam violadas, né, quais são as consequências? A consequência pode ser, em virtude dessa violação, incorrer em crime militar ou numa transgressão disciplinar. Qual é a diferença entre um e o outro e quais são as consequências penais ou administrativas? E o Conselho de Justificação e o Conselho de Disciplina, onde o militar vai ser julgado por ato de disciplina ou julgado até por crimes que venham a cometer. Então vamos lá. Das obrigações e dos deveres militares. Capítulo 1º das obrigações militares. Do valor. Ó. Aqui é basicamente uma questãozinha de decoreba. É decorar o que é valor militar. O que não for valor vai ser da ética militar. Beleza? Então, as obrigações dos militares são o valor militar e a ética. Valor é basicamente um norteamento, né? Uma questão de, né, um princípio que tem que ser seguido pelos militares. Aí a ética vai ser o que vai sobrar, tá bom? Então, são manifestações do valor militar, são manifestações essenciais ao valor militar. O patriotismo. Patriotismo traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. Então, espera-se do militar que ele, né, seja um patriota, né, que ele se mostre, né, convicto de ele quer servir as Forças Armadas porque ele tem uma consciência de que ele está servindo ao país dele. Né?
O militar ele tem que ter isso como valor, não simplesmente analisando a carreira nas Forças Armadas ou a questão dele estar temporariamente nas Forças Armadas como sendo apenas um meio de emprego, né? Por isso que muitas vezes, no passado, a gente ouvia aquela questão, ó, ser militar não é para todo mundo. Não é que, né, o militar é uma superpotência, ele é um super-herói, né? Mas na situação de que muitas vezes ele vai ter que aguentar coisas, né, que as pessoas na situação de normalidade elas não iriam querer suportar essas coisas. Mas ele suportará o que ele vai ter que passar na sua carreira, porque ele tem, né, a noção de que ele faz aquilo por um bem maior, o bem de salvaguardar a sua pátria. Outro valor militar é o civismo e o culto das tradições históricas. Bom, civismo, né, de saber que ele serve à pátria, de saber que a pátria está acima dele e querer servir ao seu país. E culto às tradições históricas, né, porque o militarismo ele se baseia, né, em precedentes históricos. Por exemplo, né, a bandeira nacional, por exemplo. Até hoje, né, em formaturas militares, né, se faz o ato de incorporar a bandeira nacional à tropa. A bandeira nacional, ela é o pavilhão nacional, ela representa a própria nação brasileira. Qualquer solenidade militar que tenha tropa armada, a bandeira nacional ela é incorporada. Então, né, toma um grande tempo para fazer a incorporação, só fica esperando lá no sol, tem os comandos dados por corneta. Depois que a bandeira incorpora, é feita a saudação solene, que ela incorpora quando a tropa está em apresentar armas, né? Se faz o desfile militar. Depois que se faz o desfile militar, acabou tudo, a tropa ela é manobrada para uma área que se faz depois a desincorporação da bandeira militar. São tantas tradições que serão seguidas no meio militar que muitas vezes as pessoas hoje se questionam, mas por que nós estamos fazendo isso? Por que isso? Né? Tudo no militarismo tem um porquê, até quando esse porquê hoje não se faça mais lógica. Como assim? Por exemplo, num determinado quartel, e se eu não servi neste quartel, mas eu tenho um amigo que serviu no quartel, nesse quartel específico, existiam os postos de vigilância no quartel para fazer a segurança das instalações. Tinha um posto que era o soldado ao banco. Esse posto de soldado ao banco, vinha lá, né? Posto de soldado ao banco. Ficava um soldado lá do lado de um banco, né? Aí tinha um penhasco, você tinha uma visão ao mar, né? Aí né, esse posto já existia há muito tempo, e nos dias de hoje tinha um soldado lá tirando, né, o posto do soldado ao banco. Aí esse cara ficava olhando lá para, né, do penhasco, via a parte do mar, aí ele intuiu, por que tem esse posto aqui? Será que é para se alguém, né, tentar invadir o quartel vindo do mar? Mas lá embaixo tem algumas ilhas e tem outros postos lá também. Né? Por que esse posto? Se o pessoal lá de baixo pode ver, eu estou fazendo o quê? Um papel dobrado. Mais 4 soldados se revezando ali, né? Aliás, 3 soldados se revezando ali a cada 2 horas. Na madrugada, puxando hora, até debaixo de chuva. O cara bota a capa de chuva. Aí esse soldado foi, né, quesitar ao seu comandante o porquê daquele posto. E foram fazer um estudo do porquê desse posto que já existia, há mais de 20 anos naquela unidade militar. Aí foram analisar o porquê daquele posto estar ali. Aí descobriram que o posto de soldado ao banco foi criado quando colocaram o banco pela primeira vez e pintaram o banco de branco. Para ninguém sentar, colocaram um soldado ali para avisar que ninguém podia sentar no banco. E o militar tem esse senso de seguir o quê? Seguir as ordens, a hierarquia, né? Pô, se existe, eu tenho que seguir. E isso se protrai ao longo do tempo, porque já tem na sua mente que ele respeita tradições militares. Ele não vai questionar por que era assim. É uma tradição militar, a gente vai seguindo. Né? Aí, até que o soldado, nos dias de hoje, né, isso faz uns 2 anos, ele levou isso ao seu comandante, fizeram realmente um estudo e viram que aquele posto ali era totalmente desnecessário e acabaram com o posto. Beleza? Outro valor militar é a fé na missão elevada das Forças Armadas. Né?
Qual é a missão das Forças Armadas? A missão constitucional, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constituídos e, quando chamado por um dos poderes, pelo chefe de um dos poderes, a defesa da lei e da ordem. Então, eu tendo fé nessa missão de fornecer a segurança para que a sociedade, né, possa se desenvolver. E se não houver segurança, gente, a sociedade não se desenvolve. Beleza? Então, fé na missão das Forças Armadas, na sua missão constitucional, principalmente, que é a defesa da pátria. Né? O espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve. Esse é um dos principais problemas que nós encontramos quando vamos adequar o civil à vida militar. Espírito de corpo. O que é o espírito de corpo? É você entender que a tropa é mais importante do que o elemento da tropa. É você entender que uma andorinha só não faz o verão. Já ouviram isso? Uma andorinha só não faz verão. O que significa isso? Gente, o civil, né, ele entra com ele vive a sua vida, né, na maioria das vezes, a grande maioria vive a sua vida aí no meio civil, pensando o seguinte: o que eu tenho que fazer para eu quê? Me dar bem. Esse me dar bem não é nem transgredindo leis, não, né? O que eu tenho que fazer para eu, né, me desenvolver, conseguir um bom emprego? Como é que eu consigo uma boa casa? Você sempre pensa no quê? No você, no você, no você. No máximo, você pensa também na sua família, né? No seu núcleo familiar. Eu tenho que defender os interesses da minha família. E você, né, defende só os seus interesses. No militarismo, não. No militarismo é a ideia de que a tropa é mais importante do que o indivíduo. É por isso que no meio militar, né, quando o civil ele passa a fazer parte das tropas militares, ele passa a fazer parte de uma tropa específica, uma turma, né? E essa aqui é a tua turma. Vocês vão aprender tudo junto. E você tem que aprender tudo junto. Por quê? Porque quando acerta, todo mundo acerta. Um acerta, o parabéns não é para aquele um, é para a tropa dele. Mas quando um erra, quem errou foi a tropa. Isso dá problema pra caramba. Por exemplo, quando eu, né, entrei para a minha escola, né, na aeronáutica, nós tínhamos uma turma, minha turma chamava, meu esquadrão era o Esquadrão Amarelo, né, Escola de Especialistas de Sargento Aeronáutico, Esquadrão Amarelo. E eu tinha, né, e lá tinham várias turmas A, B, C, D e E. O meu esquadrão de 550 alunos se dividiam em turmas. Primeiro, se dividiam em esquadrilhas, eram 4 esquadrilhas, e cada esquadrilha se dividia em 2 turmas. Então, a minha turma dizia, a minha turma era turma é, em forma. Aí a gente entrava lá em forma para o quê? Para os treinamentos militares. Aprender a marchar, continência, direita volver, esquerda volver. Nós tínhamos lá um elemento na minha turma, né? Não vou nem falar o nome dele, porque vai que um dia essa aula aqui, né, acaba chegando em outros patamares que a gente não pensa. Mas esse meu amigo aí, ele tinha um problema seríssimo com coordenação motora. Para começar, a gente marcha, você vai aprender a marchar, você marcha assim. Se o pé esquerdo está na frente, a mão direita vai ao alto. E você vai revezando, né? Vai fazendo esse movimento. Quando ele marchava assim, ó, para começar. E ele não conseguia acertar o pé. Então, volta e meia, ele começava a acertar, daqui a pouco ele mudava o pé. E o instrutor vendo. E o instrutor gritava o nome dele: seu monstro, você está fazendo errado. E a tropa ficava marchando, enquanto outras turmas acabavam o treinamento, a nossa ficava depois. E ele também tinha um problema com direita e esquerda. Falava direita, ele ia para a esquerda. Falava para a esquerda, ele ia para a direita. E todo mundo o quê? Pau da vida, porque o cara errava a todo momento e toda a tropa pagava. Porque se um elemento errou, toda a tropa erra. Aí a tropa acaba, né? Aí a gente, de tanto ser ralado por causa de um, às vezes um ou outro errava também, mas ele era direto, né? O que fazia? A tropa começava a incentivá-lo a não errar mais, né? Aí tinha gente que ia ajudar ele, tentava ensinar ele. Mas eu não consigo. Aí, tu tem que conseguir. Você tem que conseguir. Porque enquanto você não acertar, nós estamos errando. Aí, de tanto em tanto, a turma ajudar o cara, e tem gente que sentava com o cara lá, vamos lá, vamos treinar, como é que você faz? O cara acabou o quê? Vencendo o obstáculo. Ou seja, o corpo ajudou
o indivíduo. E o indivíduo, ele entende que ele faz parte de um corpo. É aquela questão, né? Isso acaba unindo tanto a tropa, né, que em determinados momentos você pode visualizar isso. Militares de uma mesma turma de paraquedista, uma mesma turma de marinheiro, que fizeram um curso de formação de oficial da reserva junto, quando se veem, se abraçam, aí como é que tá? Muitas vezes já deixaram até a tropa, mas continuam se vendo e falando daqueles momentos saudosos. Eu estou com 27 anos de Força Aérea. Faltam 3 anos para ir para a reserva. Se Deus quiser, essa reforma não me pega. Mas até hoje a minha turma faz encontro. Vamos fazer um encontro de 27 anos agora, em 27 anos, 27 anos agora em fevereiro. Né? O encontro passado foi um encontro de 25 anos. Nesse encontro de 25 anos, vem gente que já deu baixa há muito tempo, mas mantém ainda o quê? Relações. Tem gente que é delegado de polícia. Eu falei, foi na outra turma. Tinha um cara que virou modelo, né? O cara virou modelo, o cara era pintosão, virou modelo internacional. Só que ele já deixou de ser modelo há muito tempo, né? No encontro de 25 anos já não era mais modelo, né? Mas logo que ele se formou, o cara tinha uma pinta realmente, foi ser modelo internacional. O cara veio no encontro de 10 anos, ele veio no encontro de 10 anos, aí no encontro de 25 anos ele apareceu de novo. Ei, bonitão, como é que tá? Não, agora já acabou a carreira, tal, tô só mexendo montou uma loja de roupas, né? Inclusive nos Estados Unidos, e mora lá. Mas o cara teve a disponibilidade de vir para o encontro. Né? Tem delegados de polícia, tem gente que já é civil, tem gente que deu baixa porque não gostou mais, se encontrou. Vários milhares, onde você está? Tal, vamos trocar telefone. Aí a gente mandou fazer camisa junto, né? Aí eu, pô, tá barrigudo, pô, cara, tu tá careca. Então, pô, caramba, tu ficou carequinha. Mas aí o pessoal se abraça, um já não olha, quem era você? Aí eu sou fulano, fulano, por causa do espírito de corpo. Né? Inclusive hoje já existem treinamentos, tá? Para altos executivos que usam táticas de militares justamente para o quê? Para apresentar essa ideia de que o corpo é mais importante que o indivíduo. Tá? Então o espírito de corpo é um dos grandes valores dos militares. Amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. Então amar o que faz. Né? Ou seja, se você não gosta de ser militar, então, gente, pede para sair. Pede para sair. Beleza? Porque um dos valores é amar a sua profissão. E aprimoramento técnico profissional. Ou seja, a todo momento o militar tem que estar buscando o quê? Se aprimorar. Buscando cursos dentro da própria força para cada vez desenvolver o quê? Um trabalho maior. Trabalho militar e trabalho técnico. Você faz cursos, né, dentro das forças para a parte militar, curso de montanha, né, curso de mergulho, curso de operações especiais para quem for vibrador mesmo, né? E também cursos técnicos na área, por exemplo, de saúde, na área de direito, né? O pessoal da área de direito vai fazer um curso de licitações, curso de pregoeiro, né? Para mexer com pregão, né? Curso de contratos públicos aplicados à administração, e aí vai. Então esses são os valores militares. Quais? Patriotismo, civismo e culto às tradições, fé, espírito de corpo, amor à profissão e aprimoramento técnico profissional. Lembrou desses aí? Aí tu vai para a ética militar. A ética militar, você vai sair mais ou menos pela mesma ideia. Espera aí. Só que os valores você já sabe quais são. O restante é da ética militar. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõe. O que é esse papo de pundonor militar? Bom, quando você fala assim, gente, militares das Forças Armadas, você lembra da instituição. De cara, o que te vem na mente? Um carinha do Exército, um carinha da Aeronáutica, um carinha da Marinha, fazendo continência e a bandeira subindo. Não é geralmente isso que vem na mente? Quando você fala em militar? Não visualizei nada. Tem gente que não visualiza nada, mas a maioria visualiza um cara das 3 forças, um militar de cada uma das forças, fazendo continência e a bandeira subindo. O cara geralmente é o quê? Um cara mais esbelto, né? Arrumadinho, todo emperdigado. E tem gente que, quando fala em Forças Armadas, pensa no seguinte, pessoas que têm palavra, né? Pessoas que se apresentam, né, de forma educada, né? Mas pessoas também são, a todo momento, que truculentos na hora de cumprir o seu dever, se for necessário. Falei alguma coisa que alguém acha que não é assim?
Agora eu quero a participação de vocês. Alguém visualizou algo totalmente diferente do que eu falei?